Então, pessoal, a gente já estudou o início, que foi morfologia, que é o estudo da forma das palavras. A gente já estudou o substantivo e quando nós estudamos o substantivo, eu falei que algumas palavras podem ser substantivadas quando nós colocamos o artigo ao lado dessas palavras. E dei o exemplo do advérbio não, dei o exemplo do verbo amar e odiar, que são palavras que podem ser substantivadas e por meio do artigo. E agora eu vou falar para vocês sobre o artigo. O que é o artigo? O artigo é a palavra que vem ao lado do substantivo para indicar o seu número, se é singular ou plural, e para indicar o seu gênero, se é masculino ou feminino. Sem o artigo ao lado do substantivo, nós estaríamos falando como crianças de 2 anos, ou então como no filme ET. Quem assistiu aquele filme vai lembrar disso que eu vou falar, quando ele fala ET, telefone, minha casa, e ele não articula o artigo do lado do substantivo. Então, por isso, soa de forma tão estranha. Então, para que se tenha um português bem escrito e bem falado, é importante usar o artigo também de forma correta para que a nossa fala e a nossa escrita fique muito mais completa, muito mais bonita. Os artigos, eles se classificam em artigo definido ou artigo indefinido. Nós temos os artigos definidos, que são o e o a, e eles podem ir para o plural. Dessa forma, os, as. Exemplo de artigo definido ao lado do substantivo homem. Quando eu coloco o, eu vou estar definindo um tipo de homem. O homem que trabalha, digamos. Eu estou falando especificamente de um homem que trabalha, de alguém em específico, com o ali do lado do substantivo. E quando eu uso o artigo a mulher que trabalha, eu estou definindo uma mulher que trabalha, alguém em específico. E isso eu posso variar entre plural ou singular. Eu posso falar os cantores que já gravaram tal música, as mulheres que vão todos os dias pegar o ônibus. Eu estou flexionando o artigo do singular para o plural, o artigo definido. Agora, o artigo indefinido, ele deixa o substantivo indefinido também, certo? Por quê? Nós temos como artigo indefinido o um e uma, e no plural, uns e umas. Quando eu coloco um homem que trabalha, eu não estou falando de alguém em específico, mas eu estou falando de forma genérica. Não estou falando de algo específico. Se eu falo uma mulher que canta, eu estou falando de alguém que canta, mas não de alguém em específico. Você conhece uma mulher que canta? Existem várias mulheres. Eu não estou falando de alguma coisa específica. E o artigo indefinido também ele pode ir para o plural. Uns carros. O colecionador possui coleção de uns carros. Ou então com o artigo feminino uma, artigo indefinido uma, indo para o plural, eu posso dizer eu tenho guardado umas canetas. Não estou falando de uma caneta em específica, mas estou falando da coleção de caneta que eu tenho guardado. Está o substantivo de forma se tornou indefinido por causa do artigo indefinido que está ali ao seu lado. E aí, beleza? Conseguiu compreender o que é artigo? Que o artigo ele se classifica em artigo definido e indefinido, e isso para classificar o substantivo quanto ao seu número, singular ou plural, e quanto ao seu gênero, masculino ou feminino.
Beleza? Certinho? Então, tudo entendido? Então fica na paz.